Pessoal, meu nome é Felipe, eu estou contratando a construção da minha residência própria. Eu não sou da área da construção civil, mas eu sou entusiasta da questão sustentabilidade, né? Não só pela questão ecológica, da qual eu gosto muito, mas também eu gosto bastante do retorno financeiro que isso nos proporciona. Eu pesquisei soluções nesse sentido, apliquei várias ideias já na minha obra, outras estão em andamento, e outras ideias serão aplicadas mais adiante. Tá? Na Semana do Lixo Zero fui convidado agora para fazer uma apresentação e compartilhar essas ideias. Bom, eu dividi a apresentação em 4 pontos de atuação. Tá? Cada uma delas tem alguns itenzinhos, alguns deles já são bem manjados, tá? Se não são manjados pelo público amplo, são manjados pelo pessoal da construção civil. Tá? Mas outras não, outras são ideias mais particulares e talvez esse compartilhamento possa ser interessante para alguém. O primeiro item aqui na obra que foi considerado foi o BRISE, né? O primeiro item de conforto térmico. Ele impede a incidência solar direta na residência. Tem os tipos, né, que são fixos, tem outros que são articuláveis e tem os deslocáveis. Não está definido ainda nessa obra, mas um dos 3 será. Tá? Também não está definido se vão ser de madeira ou metálico ou algum outro tipo ainda que possa se inventar, plástico, enfim. E agora os articuláveis têm uma situação interessante, né? Tu consegue direcionar eles. Então, por exemplo, no verão tu não quer sol, então ele vira uma barreira contra o sol. Já no inverno tu quer que o sol entre dentro da residência, então tu abre, né, os vãos em direção ao sol, né, para o sol entrar. E pensando numa reforma agora, a gente pode inclusive pensar em substituir as janelas que tem persianas venezianas por uma janela simples de vidro, por exemplo, 2 folhas de vidro de correr e um brise externo. Então eles têm toda a vantagem arquitetônica, né? Mas também eles dão segurança, porque você pode sair, passa o dia fora de casa, né? No momento que a temperatura está quente, deixa só no brise, abre o vidro e deixa no brise, né? E vai ter a segurança e vai ter a circulação, a ventilação necessária. Outro elemento interessante é o cobogó. O cobogó ele permite a ventilação permanente, né? A entrada parcial da luminosidade da rua também, interessante, e agrega segurança, né? O cobogó é fixo, né? O cobogó você usa ele para separar uma parte interna da casa com uma parte externa, mas uma externa em geral pátio interno, né? Não exatamente rua. Ele substitui uma parede, isso é verdade, só que perto de uma parede ele tem mais benefícios, né? Claro que nem sempre é benefício, depende do caso, não se quer um lugar aberto, né? Outro elemento pró-ventilação são as telas em janelas, né? Então, por exemplo, se tu vai instalar uma janela nova, tu já pode contratar uma janela de 3 folhas, né? 2 folhas de vidro e uma folha de tela, né? É uma opção. Mas também tem telas mais simples, tem telas que tu compra e insere do lado de fora, do lado de dentro de uma janela existente. Então, no mercado tem N tipos, tem até com velcro, fitas magnéticas. Isso aí tu vai conseguir, se é um lugar seguro, principalmente no apartamento, lugar mais alto, tu consegue deixar ventilando. Provavelmente, final da tarde, vai reduzir alguns graus a temperatura. Um último elemento que foi usado pensando no conforto térmico é a inserção de isopor na cobertura. Então, a cobertura aqui nessa obra, assim como acho que a maior parte das casas de alvenaria, ele tem a laje de cobertura, que é a última laje, que a gente chama de forro, mas não é um forro, tá? É uma laje mesmo. E acima dela tem um telhado. Tá? Então, no caso aqui, ambos já existem soluções prontas na construção civil que utilizam o isopor. Tá? Isso agrega uma enorme vantagem. Assim. Além de térmico, ainda tem questão acústica. Né? Mas vamos pensar no lado térmico. Assim. Então, lá no telhado, que fica por cima de tudo, ao invés de usar telhas normais, pode usar as chamadas telhas sanduíche, que elas têm uma folha de aluzinco, né, que é uma mistura de alumínio com zinco. Aí no meio tem isopor, que é o isopor EPS, e no outro lado então tem mais uma camada metálica, como está na foto ali, na foto nas duas do meio ali, né? Então é uma telha que simplesmente coloca um isopor. E a outra opção também, tá, são opções independentes, mas aqui na obra usamos as duas. Na laje, tá, na hora de fazer a laje ali,
tu consegue usar placas de isopor no meio, ali abaixo do concreto, como base do concreto, antes de concretar, colocar isopor. E as duas na obra deram um resultado bem interessante. Assim, pode estar dos dias mais quentes que foram, pior dos sóis, incidindo sobre o telhado, que ele não esquenta a laje, tá? Então não esquenta o ambiente através da laje de cobertura, né? Isso aqui, de certa forma, substitui um pouco o famoso telhado verde, né? Onde a gente planta em cima do telhado. O problema do telhado verde é que dá bastante manutenção, né? De entupimento de calhas e tal, tem que regar, né? Então o telhado verde ele é mais complicado. Esse é um sistema bem interessante de colocar isopor, funciona muito bem, ele só realmente não é dos mais baratos, né? Ele é um pouco caro, mas é um investimento assim que, sabe, colocando isso aí tu vai reduzir depois na conta de energia, né? Com certeza, assim. O próximo item é o aproveitamento energético. Sempre é um item muito desejado por todos, é um item que traz grandes benefícios e bastante economia, né? E nessa obra aqui, então, a gente vai conseguir implementar, ou pelo menos pretende implementar, dois tipos de captação e armazenamento, uso de energia disponível. Então tem a energia elétrica e tem a energia de aquecimento d'água, tá? Então a energia elétrica tem duas fontes interessantes na região da obra, que é a solar e a eólica. Bom, olhando só primeiro a questão solar. O tradicional, a gente tem basicamente três componentes no sistema, né, que são as placas coletoras do sol, as baterias onde a gente armazena energia e um controlador, que ele cuida tanto da parte de carga, então, ou seja, de pegar a energia das placas e jogar para as baterias, quanto do uso final pela carga, tá? Ou seja, pegar nas baterias e disponibilizar na rede. Qual é que é o grande problema desse controlador aí? Esse controlador ele é bastante complexo, principalmente na questão de pegar a energia da bateria e jogar na rede, porque são tipos de energias diferentes, tá? Por exemplo, as baterias elas estão em corrente contínua, a carga é corrente alternada, tá? É uma tensão mais elevada em corrente alternada. Então esse processo ele é um processo caro, difícil, por isso que um controlador é tão caro, né? E enquanto que para fazer a carga das placas solares para as baterias é algo relativamente simples. Então, né, as duas são corrente contínua. Claro que as placas solares não é uma tensão constante, ela varia, tá, em função da potência luminosa que está sendo captada do Sol. Mas é um processo bem mais simples do que o processo de inversão que se chama, né? Então, na verdade, o controlador ele também é um inversor, que ele pega a energia da bateria e joga para a rede. Então, numa casa assim que não tem um consumo energético muito grande, quase que não compensa colocar esse sistema, tá? O controlador ele se torna bastante caro, além do que ele é um equipamento complexo, ele é importado, a manutenção dele é complicada, né? Ele também está sujeito a quebras, né? Então ele acaba dificultando um pouco a instalação em locais cuja carga não seja uma carga tão expressiva, né? Um consumo tão expressivo. Então aqui nessa obra aqui a gente vai fazer uma experiência, tá? A gente vai fazer uma alternativa, que é o seguinte, a gente, claro que vai ser um uso mais limitado, ok? Tá? Mas já considerando que seria inviável, tá? A opção tradicional. Então a gente vai trabalhar a questão do controlador atuar apenas como carga da bateria, certo? E a bateria não vai fazer o processo chamado de inversão, ou seja, pegar aquele 12 volts em corrente contínua e transformar em 220 ou 127 em corrente alternada. Então essas baterias vão alimentar as cargas que já são 12 volts. Então é de 12 para 12, ali não tem eletrônica nenhuma, é direto. É basicamente como um automóvel, bateria, carga de 12 volts. E esse controlador, na verdade, tá, a gente não sabe, não pesquisamos ainda, tá? A gente não sabe, não sei dizer se ele já existe pronto, mas é um controlador muito fácil de ser construído, tá? Por qualquer pessoa que entende um pouquinho de eletrônica, né? Então, um técnico, um engenheiro eletrônico, engenheiro eletricista, é algo simples de fazer numa primeira análise, assim, tá? Como eu disse, isso aqui são ideias, são dicas, tá? Como não foi implementado ainda, não é possível dizer se vai ter sucesso absoluto, mas é bem
plausível que se tenha sucesso nisso aí. Então esse controlador, a ideia é construir, comprar os componentes e construir, isso vai sair muito barato. Tá? As placas solares também se compram individualmente, não é algo tão caro assim. As baterias um pouquinho mais caro, mas a bateria vai ser quanto tu vai querer de autonomia, talvez não precise ser tanta. E a carga 12 volts, então ali a gente pode ter toda a parte de iluminação, as fitas LEDs, pode ter muita coisa na parte de audiovisuais, de televisão, de coisas que muitas vezes o carregador, ele na verdade ele pega da tomada tradicional de corrente alternada, 110, 220, ele transforma para 12 volts. Então na verdade, se eu eliminar esse carinha, eu posso ter 12 volts. Assim como eu posso pegar e botar tomadas USB, né? De novo, voltando a um veículo, ele tem o 12 volts e tem os adaptadorzinhos, né? Que transforma aquilo para USB, né? Que é o 5 volts. Então, na verdade, isso tu pode ter uma rack numa sala assim com várias desses. Pode colocar a própria tomada, aquela 12 volts do padrão veicular, e ali tu consegue botar, espetar todas as cargas que tu quer, né? Inclusive USB, além de iluminação e enfim, tá? Tem cargas que se tu estudar tu vai ver que tem esse aproveitamento. Nem que seja então só para iluminação, né? Aí tu vai colocar uma placa solar, uma bateria, vai ser algo muito econômico e tu pode daqui a pouco botar toda a parte externa do pátio, iluminação, fachada, tudo usando lâmpadas de LED já alimentadas em 12 volts, né? E também isso aqui dá para fazer um melhoramento, né? No caso aqui na obra a gente tem muito vento, né? Muita ventilação. E já existe para vender uns mini geradores eólicos, né? Geradores para residências. Então a gente pode construir um controlador que ele em paralelo vai carregar as baterias a partir do sol e a partir do vento. Então, se não tem sol, porque está ventando, quase um ou outro vai ter, né? Então as baterias vão estar sendo carregadas, né? E ainda dá para fazer mais um melhoramento, aí sim algo que fica quase padrão, né? Que é o seguinte, aí depois de tudo isso feito, tá coletado a bateria, a gente pode sim colocar inversores, tá? Inversores menores, pontuais nas cargas. Então, por exemplo, voltando lá aquele rack na sala onde tem audiovisuais, né, televisão, equipamentos de internet, enfim, de som. Então ele pode colocar um inversor pontual para ali, né? Porque esses equipamentos eles não precisam uma grande potência em 127 ou 220. Então ele coloca um inversor aí de mercado, muitas vezes nacional, um inversor aí de, sei lá, 200 watts, por exemplo, não, um pouco mais, né? Digamos 500 watts, enfim, depende do equipamento. Inclusive geladeiras, tu pode tocar, não uma geladeira muito grande, com motor muito pesado, mas pode colocar pontual, então tu vai ter o resto da vida aquela geladeira sendo tocada, freezer, enfim, sendo tocado pelo sol, pelo vento, e mais lá o rack da sala, mais a iluminação, para um sistema que não saiu tão caro. Então isso aqui é pretende se implementar, tá? Então, mas não tem implementado, foi deixado no máximo esperas assim, de tubulações para essa fiação exclusiva em 12 volts, né? O segundo aproveitamento energético interessante é a famosa, ou nem tão famosa, serpentina para aquecimento d'água, né? Isso para locais onde já se pensa ou já se tem fogão a lenha, ou lareira, mas basicamente fogão a lenha, né? Na verdade, o fogão a lenha, ele por si só, ele já é algo mais eficiente do que a própria lareira, né? Porque como ele está fora da parede, ele está no meio do ambiente, ele irradia mais calor, né? E não bastasse isso, é feito o aproveitamento do calor da chapa para cozinhar, né? Então o fogão a lenha, ele por si só, ele já é algo assim bem eficiente para aquecer ambiente e tudo. Mas aí tem um dispositivo que é vendido separadamente, muito barato, que é a famosa serpentina. Então a serpentina tu consegue encaixar dentro do fogão a lenha. Pode ser um fogão a lenha de ferro, né? Óbvio que vai ter recorte, vai ter adaptação, ou está fazendo, por exemplo, um fogão a lenha campeiro, né? Pode colocar aí. Simplesmente ali vai passar água e a chama vai rodear essa serpentina e a água vai bombar, né? Então, na verdade, tem esse diagramazinho ali, a gente vê, um reservatório de água fria, digamos, um reservatório térmico, né? Tipo um boiler, né? Que se chama. E simplesmente por gravidade ele vai ficar acima do fogão e por gravidade a água fria desce até o fogão. Lá a água é aquecida e
uma vez aquecida, ela é muito menos densa, né? Então ela sobe, é natural que ela suba e volta para o reservatório. Então assim a água vai ficar sempre circulando. Então uma casa que já tem isso aí, um fogão, isso aí é uma super energia de graça, ou seja, vai ter água quente e não é que nem uma placa de aquecimento solar, que por exemplo quando tu mais quer, mais precisa, que é no inverno não existe o sol, né, para aquecer. Aqui não, é justamente quanto mais precisa de água quente que é no inverno. Por acaso o fogão a lenha também vai estar ligado, né? E aceso no caso, né? Então é uma energia muito bom, vai se testar, já se deixou espera nessa obra para fazer isso aí. Temos agora então o terceiro ponto de atuação, que é o aproveitamento de água, né? Esse é o clássico, né? A primeira das questões sustentáveis é tu não jogar água fora, né? Águas disponíveis, né? Então aqui o primeiro elemento, o primeiro item vai ser a água da chuva, a coleta, né? Então isso eu não tenho muito o que falar, só mencionar que vai ser aplicado nessa obra. Não está pronto, toda a parte de telhado, de direcionamento de água está pronto. Falta toda a parte de reservatório, de filtros e tal. Isso aí tem tutoriais bem interessantes na internet, eu coloquei aqui umas imagens, mas tranquilo, assim, nada que seja relevante eu falar aqui, tá? Agora o segundo elemento realmente ele é um pouco menos usual, tá? Que é o aproveitamento da água da lavagem de roupas, né? Então esse aí também, se a gente parar para pensar, observar, a gente vai ver que a gente joga muita água de lavagem de roupa fora. E água às vezes com sabão, água de um segundo enxágue que tá perfeita assim para limpar calçadas, limpar terraços, limpar garagens, tá? Então aqui nessa obra a gente fez um sistema de canos de esgoto, né, no caso de 40 milímetros, que direciona a água essa tá partindo da lavanderia, que ela fica num nível um pouco mais alto. Então ela tem 4 destinos, né? Um deles é a fossa séptica normal, né? E outros 3 não, os outros 3 são direcionados assim para garagem, para laje, para um outro reservatório, para novo uso. Então, e a operação é simples, né? Ali dá para ver na figura, assim, foi feito uma espécie de um garfo, né? Com registros, mas tu sempre vai ter que deixar acionado um deles para escoar água, né? Tu vai escoar, então, por exemplo, no dia de lavar a garagem, tu vai fechar o que estava aberto antes e vai abrir para a garagem. E assim lava a roupa tranquilamente, depois esfrega com essa água aí. Tá? Então esse é um sistema simples, muito simples, barato também, porque canos de PVC 1 metro é barato, a mão de obra é um pouco mais cara para instalar, mas que depois eternamente vai ser bem usado. Até ali na chumbada, ali na parede, dá para ver assim que foi encaixado. Por quê? Porque eventualmente um desses registros eles podem dar algum problema, né, de mecanismo. Então a ideia foi pensar, não, vamos chumbar na parede, né? Vamos deixar assim que é encaixável, né? E ali vai ser feito um acabamento, uma chapinha de inox na frente, fica só os 4 registros para fora e naquele cano branco por cima, onde que entra a água da lavadora de roupas. E por fim, então, um ponto de atuação obrigatório é a destinação de resíduos. Tá? Qual é que é a ideia? O lixo seco é reciclagem. Tá? Então, separar, vai ter a coleta seletiva da cidade e vai levar embora. Na verdade, vai levar embora para um novo uso, né? Então já é algo nobre. O resíduo orgânico, tá, é fazer a compostagem. A partir daí, consegue utilizar em horta, em jardim, tá? Inclusive nessa casa em específica aqui de estudo vai ter uma horta orgânica em casa. Então a compostagem gera o churume, que é um excelente fertilizante lá para toda a horta, para os jardins, enfim. E por fim, um assunto que é mais polêmico, que é o papel higiênico, tá? Se está avaliando se há descarte ou não no vaso sanitário, né? Porque o papel higiênico em si, ele não leva muito tempo para se dissolver no meio ambiente, tá? A questão toda é que ele vai, para levar ele, se usa sacolas plásticas, né? Então, às vezes, o papel higiênico até não leva muito tempo lá no aterro sanitário, mas as sacolas plásticas sim, tá? Só que eu andei estudando, vendo vários
posts na internet, vários especialistas falando se joga ou não se joga. No sistema brasileiro é um pouco complicado, tá? Onde que a princípio eu vi uma unanimidade. Quando se vai construir uma residência num local que tem coleta e tratamento de esgoto, ok, nesses casos pode-se colocar o papel higiênico no vaso sanitário, desde que, claro, a própria casa tenha um sistema com boa fluidez nos canos, a parte de esgoto, os canos 100 milímetros, né? Ou seja, não pode ter muita curva, né? Não pode ter trechos longos com pouco caimento. Então, se internamente não vai entupir isso aí, externamente, quando vai ser coletado para a estação de tratamento de esgoto, está resolvido. Porque lá na estação de tratamento de esgoto ele vai acabar sendo dissolvido. Tá? É menos pior do que ser levado para um aterro sanitário. Aí tem o outro caso onde não se tem a estação de coleta de esgoto, né? Então, em geral, é a fossa séptica, né, que se usa. Só essa aí é mais complicado. A fossa séptica, ela, dependendo da quantidade de papel higiênico, da frequência, né, de colocação, isso pode entupir a fossa. Tá? Então, mas também é de se avaliar, né? Daqui a pouco a fossa é grande e é poucas pessoas que moram na casa, dá para arriscar. Pior das hipóteses, vai entupir a fossa e tem que chamar alguém para desentupir. Talvez seja menos trabalho a cada alguns anos fazer esse desentupimento de fossa do que ficar gerando ao longo desses anos centenas de sacos plásticos com papel higiênico. Tá? Então isso aí é um assunto que só foi levantado aqui, que se está avaliando. Tá? Na obra aqui em questão não tem coleta de esgoto pública, então sim, vai ter uma fossa. E aí tem que fazer uma avaliação mais cuidadosa, é caso a caso. A própria literatura aí não tem uma posição bem definida sobre o descarte do papel higiênico no Brasil, daquilo que eu pesquisei, tá? Então não é claro assim se deve ou não deve se descartar no vaso. Tá? Bom, aqui eu finalizo então essa minha divulgação de ideias, tá? Algo bem humilde assim, nada daqui que eu disse é uma verdade absoluta, são ideias que a gente está aplicando aqui numa casa, uma residência em construção, e a gente está feliz com o resultado, tá? Provavelmente sim, vai ter resultados bons, e até então tudo isso que foi colocado aqui eu recomendo para quem quiser usar. Obrigado.